Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 13, a lição que tem por título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, versículo de número 5, onde diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A verdade prática para essa lição diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Queridos, a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 10, versículos 38 ao 42. E também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Diz assim Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Queridos, a amizade como motivação para essa lição, não é? A amizade pode ser caracterizada por uma relação de afinidade, reciprocidade, respeito e confiança entre duas pessoas. Então, nós devemos cultivar esse tipo de relação com Jesus a partir de nossa família. É importantíssimo. E se tem algo que nós aprendemos nessa lição, assim, pegando exemplos pontuais e extraindo verdades para a nossa vida em família, é que nós não criamos filhos nem família para o mundo, nós criamos para Deus. E se uma amizade nesse mundo possa parecer tão boa, você imagine uma amizade caracterizada por uma boa relação de afinidade, reciprocidade, respeito e confiança com o próprio Jesus. Então, é preciso desenvolver afeto, reciprocidade, respeito e carinho por Jesus em nosso lar. É necessário nós desenvolvermos isso com Jesus o quanto antes. Então, é tempo. E já é tempo de cultivar a amizade com Jesus em nossa casa. Nós temos que cultivar esse tipo de amizade, não é, irmãos? Digamos que sem Jesus o lar perece, não é? As relações entre a família, ela é deficiente, não é? Ela pode até ser aparentemente boa, mas ela é frágil. Primeira tempestade, vendaval, enxurrada, qualquer coisa que vier vai derrubar a casa se ela não tiver firmada em Cristo Jesus. Então, o que é que nós temos agora? A amizade, queridos, é um dos bens mais preciosos dessa vida, tá certo? Indiscutivelmente, a amizade
ela é um dos bens que nós temos mais que cultivar nessa vida. E nessa lição, nós vamos estudar a relação, não é, de amizade com Jesus, de Jesus, com a família de Marta, Maria e Lázaro. Então nós vamos ver que essa família hospedou Jesus em sua casa e pelo fato de ter hospedado Jesus na sua casa, desfrutou de influências abençoadoras, não é, no seu cotidiano. Então essa, sem sombra de dúvidas, é uma história muito especial de onde nós podemos ou poderemos extrair grandes lições, lições preciosíssimas, não é? Para nós desfrutarmos de um relacionamento real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa lição eu quero mostrar aos irmãos, não é, a definição exegética e também a definição bíblica do que vem a ser amizade, da palavra amizade, assim como também a definição etimológica, não é, do termo amigo. E nós vamos estudar também sobre tudo isso baseado na amizade de Jesus com uma família lá na cidade de Betânia. Então vamos analisar também as prioridades, as prioridades de uma família que se caracteriza por sua amizade com Jesus e pontuar também alguns benefícios, não é, de sermos amigos de Jesus, de estarmos próximos a Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir bem o termo amizade, tá certo? Vamos começar, já que vamos falar de amizade e tratar da amizade com Jesus, então vamos definir bem o que vem a ser o termo amizade. Então, exegeticamente e biblicamente falando, não é, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, amizade ela é o sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, atitude ou gesto de benevolência, de complacência, reciprocidade de afeto, companheirismo, aliança ou pacto. No hebraico, né, um dos termos mais usados é avabá, que traz a ideia de amor humano por uma pessoa em relação a outra, não é, amizade ou amor entre amigos. No Novo Testamento, não é, derivado do grego, a palavra amizade é filia, não é, cognato de philos, não é, ou filós, ou amigo, não é, que é traduzido em Tiago, capítulo 4, versículo 4, por amizade, tá certo? Que envolve a ideia de amar, como também de ser amado. Então a Bíblia fala de vários tipos de amizades, as que devem ser evitadas, não é? Também as falsas amizades, como as amizades que devem ser nutridas, como por exemplo a amizade do rei Davi com Jonatas, não é? E também a amizade com Deus. Então a Bíblia ela fala de vários tipos de amizade e nós temos referencial aí de sobra para nós analisarmos esse assunto. Etimologicamente falando, amigo, tá certo? O termo amigo, etimologicamente falando o termo amigo, então algumas bases do sentimento de amizade são a reciprocidade do afeto, né? Ajuda mútua, compreensão, fidelidade e confiança. Do latim, o termo amizade, amicus, né, se deriva de amore, que é o mesmo que amar. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, aquele amigo é aquele que ama, que demonstra afeto, amizade, afeição, benevolência por alguém, aquele que é ligado ao outro, não é? É o que é apreciador, aquele que ampara, que defende, aquele que é amável, que é amante, que é partidário, que é camarada, que é companheiro. Então, a amizade é uma relação afetiva entre duas ou mais pessoas. No sentido mais amplo, não é? É um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo, afeição, lealdade, não é? Sentimento de grande afeição e fidelidade, simpatia, apreço entre pessoas. Então, amigo é um relacionamento
que as pessoas têm de afeto por outra, né? Que possui um sentimento de proteção, tá certo? Então, agora, começando, de uma vez que a gente já tem uma ideia do que vem a ser amigo e amizade, a gente pode começar a analisar a questão da família de Betânia. Quem era essa família que Jesus, não é, teve que nós vamos usar como base agora para analisar a nossa própria amizade com Jesus Cristo. Então, essa família, a família de Betânia, ela se limita a 3 irmãos, todos os 3 seguidores de Jesus, tá certo? Então, visto entre seus amigos mais próximos. Então, algumas informações eu quero passar para os irmãos acerca desses 3 irmãos. O primeiro irmão que eu quero falar é Marta, cujo nome significa senhora. E ao que parece, né, analisando a Bíblia Sagrada, Marta era a irmã mais velha. Né? Por quê? Porque seu nome ele é citado primeiro. E ao demonstrar uma preocupação de receber os visitantes da melhor forma possível, subentende-se que Marta ela seria responsável pela casa. Uma característica pessoal de Marta é que ela se demonstrou uma pessoa piedosa, né? Uma serva de Deus que tinha, entre outras coisas, a virtude da hospitalidade. Então, para as pessoas que falam mal de Marta, Marta tinha por característica sua, uma característica de destaque, que a gente pode falar, a sua hospitalidade. Também nós temos Maria, né? Então, o nome Maria deriva da raiz hebraica do nome Mariam, que pode significar ser amargo, tá certo? Ou amargurar, como também ser forte ou fortalecer, tá certo? Sendo esse último título que descreve muito bem a personagem irmã de Lázaro. Lembrando, irmão, que a língua hebraica, ela tem essas questões. Por exemplo, a mesma palavra que é usada para Deus também é usada para o outro lado. Então, é necessário analisar o contexto e prestar muita atenção, tá certo? Para a gente não confundir as coisas. Então, Maria, nesse caso aqui, nós temos Maria, que pode ser amarga ou pode ser forte ou fortalecer. Então, Maria, irmã de Lázaro, ela aparece apenas 3 vezes no Evangelho e em todas as ocasiões ela estava aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Então, por isso, a tradução ser forte ou fortalecer, ela se enquadra melhor na Maria que a gente está analisando, não é? A Maria, irmã de Lázaro. E também o próprio Lázaro, cujo nome significa Deus é auxílio. Lázaro, ele recebeu na Bíblia Sagrada um destaque especial ao ser ressuscitado por Jesus. Foi o personagem que foi chamado pelo próprio Jesus de amigo e ele foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Então, sendo lembrado também como aquele a quem Cristo amava, tá certo? Aqueles a quem Cristo, de fato, ele amava. Então, qual o local de origem? Então, Maria e família eram residentes de uma aldeia chamada Betânia, tá certo? Era uma vila que ficava no declive leste do Monte das Oliveiras, situada a 3 quilômetros ao leste de Jerusalém. Né? O leste, para os irmãos que não lembram aí os pontos cardeais, o leste é a sua direita. Acima você tem o norte, abaixo você tem o sul, à direita você tem o leste e à esquerda você tem o oeste. Então, à direita de Jerusalém, tá certo? Ficava ali a aldeia de Betânia, tá certo? Um estádio era uma medida grega equivalente a cerca de 200 metros. Então, Betânia era um local que sempre aparece a fatos importantes ligados a Jesus durante o ministério de Jesus. Né? Se você ler aí Mateus 21 e 17, Marcos 11 e 11 e Lucas 24 e 50,
nós vamos observar fatos importantíssimos que aconteceram na aldeia de Betânia. Então, hoje, a cidade de Betânia, essa cidade, ela é chamada de El Azarié, tá certo? Que tem por significado o lugar de Lázaro. Né? Alguns ainda traduzem pelo lugar onde Lázaro ressuscitou, ou lugar onde Lázaro morou, residiu, tá certo? Agora eu quero falar um pouco sobre a vida social de Jesus. Será que Jesus teve uma vida social? Segundo o autor da lição, ele frisa no primeiro ponto que Jesus foi um ser social, né? Então, Jesus foi criado na casa dos seus pais, na cidade de Nazaré. Isso facilmente nós deduzimos, né, observando a Bíblia Sagrada. E Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Né? Jesus, o filho mais velho de Maria, não é demonstrado na Bíblia Sagrada como extremamente obediente aos pais. Não é? Jesus acompanhou José e aprendeu com José a profissão de carpinteiro. E no relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as pessoas de dentro da família, como as pessoas de fora. E ele estabeleceu amizades. Não é? Prova é que ele é lembrado na própria Bíblia Sagrada como sendo o carpinteiro, filho do carpinteiro de Nazaré. Então ele era conhecido socialmente. Depois que ele deixou a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o próprio projeto do Pai Celestial. Então, nesse tempo em que Jesus se dedicou ao seu ministério, ele peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais, não é, como confirmação em relação ao seu ministério, e estabelecendo grandes amizades. Então, não foi por acaso, não é, que o nosso Senhor admitiu aos seus discípulos, não é? Já não vos chamareis servos, mas tenho-vos chamado amigos. Não é? Está lá em João, capítulo 15, versículo de número 15. Se Jesus ele se identifica como amigo das pessoas que estavam com ele, então aqui nós temos bem demonstrado o caráter social. Não é? A prova de que Jesus ele foi um homem e, como homem, ele desenvolveu relacionamentos sociais. Também uma casa hospedeira. Havia ali na aldeia de Betânia, não é, uma família que desfrutava de uma boa amizade com Jesus, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Então, toda vez que ele ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Não é? Era uma amizade sincera, em que a família hospedava Jesus de maneira extremamente acolhedora. Né, irmãos? Aqui já vem algumas perguntas já podem surgir aqui. Por exemplo, nós estamos abrindo a nossa casa para Jesus a ponto de hospedá-lo de uma maneira sincera. Em se tratando de Jesus, a nossa família, ela pode ser dita, classificada como uma família hospedeira, não é? A nossa casa é uma casa hospedeira. Então você observa que Jesus ele foi recebido por essa família. Então, se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado, tá certo? E o episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, é quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Então, nesse caso, foi Marta quem recebeu, e sua irmã, também Maria, assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Então, você observa que nós podemos deduzir facilmente, analisando o texto bíblico, que Jesus aproveitava
essas amizades, não é? Ou Jesus aproveitava, aliás, essas caminhadas em que durante a sua missão, não é? Durante a sua jornada, também para visitar os amigos. E é comum a gente falar nos cultos, não é? Nós estamos no culto para adorar a Deus, a nossa maior finalidade é a adoração a Deus, mas nós também estamos no culto para, não é? Nossa maior finalidade é a adoração a Deus, mas nós também estamos no culto, não é? Para rever os nossos amigos, não é? Rever os nossos irmãos. Então isso aí é muito importante, rever os nossos irmãos. Então também, alguns frutos nós podemos relatar baseado nisso, de amizade, não é? Frutos da amizade com Jesus Cristo. Ora, o primeiro fruto que nós podemos relatar da família que tinha Jesus como amigo, não é? Da família que recebeu Jesus Cristo como seu amigo, é a presença real do Filho de Deus. Jesus Cristo estava, de fato, não é, ali, presente. Jesus estava presente na casa daquela família de Betânia. Então você observa, quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as seus questionamentos, suas indagações, eles entenderam que a relação com o Salvador era mais do que uma mera relação social. Você vê, quando levamos Jesus para nossa casa, eu não estou falando simplesmente de um fato social. Eu estou falando, irmãos, das consequências positivas que é ter o Filho de Deus, ou seja, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus dentro da sua própria casa. Então isso significa o quê? Submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e aos seus mandamentos, não é? Desfrutar um relacionamento especial em família com Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Também a presença, um fruto inquestionável, outro fruto inquestionável que a gente pode relatar da amizade como fruto, como produto da amizade com Jesus, de levar Jesus para dentro de casa, é o desenvolvimento espiritual, né, indiscutível e, assim, assustador, digamos. Né? Então, a amizade de uma família com Jesus, ela converge em adoração. Uma casa que adora Jesus, que tem uma amizade com Jesus, é uma casa que adora, é uma casa contrita, é uma casa de quebrantamento espiritual. É um lugar onde nós entramos e sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, por 3 vezes, não é, os autores dos evangelhos citam atitudes diferentes, não é, distintas, de Maria, Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro foi, a primeira citação foi na sua própria casa, quando Jesus visitou a família e Maria se assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 39. A segunda foi na ocasião da tristeza, não é, pela morte de Lázaro, onde Maria se lançou aos pés de Jesus e chorou suas tristezas, conforme João, capítulo 11, versículo 32. E a última, não é, também foi em casa, quando Maria ela adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, né, ungindo os pés e enxugando com os seus próprios cabelos, conforme João, capítulo 12, versículo 3. A lição aqui, irmãos, ela é indiscutivelmente clara. Ou seja, a família que recebe Jesus em sua casa, ela desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Jesus. E isso é uma lição para a gente, irmãos, sem igual, né? Ou seja, recebermos Jesus em nossa casa. É interessante, quando se recebe Jesus em casa, a casa não é mais nossa, a casa é dele. Aleluia! E se é dele, irmão, ela deve ser moldada em conformidade com a vontade dele. É um lugar de adoração, é um lugar de bênção.
né, irmão? É um lugar de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Queridos, também um dos frutos é o serviço concreto, não é? Um serviço concreto. Ou seja, se com Maria nós aprendemos uma espiritualidade profunda, não é? Com Marta nós aprendemos a importância do serviço em família. Então, as preocupações de Marta com os trabalhos do lar indica a intenção de agradar a Cristo. Ou seja, em outras palavras, Marta estava preocupada com o acolhimento de Cristo, não é? Ou seja, ela queria lhe oferecer uma hospitalidade especial. Ela queria que Jesus se sentisse bem na casa dela. Marta, já me perguntaram algumas vezes se a atitude de Marta com Jesus, o diálogo de Marta com Jesus, revela incredulidade, revela... Não, tira isso da sua cabeça. Misericórdia, o povo inventa cada uma, não é? Uma vez eu pedi uma Bíblia de um servo de Deus que estava pregando sobre os significados das cores da túnica de José. Aí eu pedi a ele a Bíblia dele. Você não dá-me só a Bíblia de presente? Aí ele deu, ele não entendeu a piada e deu, não é? É a mesma coisa, né, irmãos? Marta, ela estava preocupada com o bem-estar de Cristo. Era um modo de Marta agradar a Jesus, era por meio das obras. Já ontem eu preguei sobre isso. O que o evangelho muda no coração da gente. E uma das coisas que o evangelho muda, com certeza, é quando em relação ao nosso desejo de servir. Quem tem Jesus no coração quer servir a Jesus. Não é, irmãos? O serviço é uma característica. A Bíblia chega a dizer que o que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Né? Então, é bem verdade que existem os que condenam a atitude de Marta, mas é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional, né? E não sequer a não esquecer do necessário. Porém, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Então, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, ela deve levar em conta o serviço mútuo, né, para a manutenção do lar. O lar que recebe Jesus, ele é um lar acolhedor, é um lar que todo mundo trabalha para que as pessoas que vão nele se sintam bem na presença do Senhor Jesus. Então, em Jesus, cada membro da família, ele deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem esquecer do necessário, que é a prioridade espiritual. Não é? Então, sem a espiritualidade, a casa ela não teria, ela não é acolhedora, ela pode ser até uma casa arrumada. Serviço sem espiritualidade gera arrumação. Agora, serviço com espiritualidade gera acolhimento. Né? Ou seja, as pessoas que vão lá, elas vão se sentir bem naquele ambiente. Isso é muito interessante. Agora, observando essa lição, nós aprendemos lições, tá certo? Com a amizade de Jesus, aprendemos lições. Por exemplo, uma história de amor. Então, a história da amizade de Jesus com a família de Betânia nos leva a conhecer uma história de amor, né, irmãos? Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, eram fiéis discípulos de Jesus. Então, todos eles criam, eles acreditavam, eles tinham certeza de tudo aquilo que Jesus ensinava. Por isso, eles reverenciavam Jesus de maneira honrosa e hospitaleira. Então, eles amavam Jesus e também eram amados por ele, declaradamente pelo Senhor Jesus, eles eram amados, conforme João capítulo 11, versículo 5. Então, nós aprendemos aqui, não é? Que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. E no lar em que se estabeleceu uma amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Não é, irmãos? Não pode faltar o amor de Deus. O amor passa a ser uma marca, né? Como o título da lição diz, desse ponto, desse tópico, é uma história de amor. Também compreender o outro. Então, nós vimos que Marta e Maria, elas tinham perfis diferentes. Um agia com o coração e outra mais com as mãos.
não é? Uma tinha, e aí a gente já viu o motivo, a motivação. Se Marta era a irmã mais velha, ela também se preocupava mais com a hospitalidade. Ela se preocupava com acolhimento, digamos assim, que as pessoas que fossem à sua casa, e aí particularmente falando de Jesus, ele se sentisse bem. Então, uma tinha a emoção mais intensa, não é? E falava de maneira mais direta e franca. E a outra era mais sossegada, tranquila, não é? Contemplativa, silenciosa. Agora, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Então, em qualquer família é assim, irmãos. Na mesma casa, habitam pessoas com personalidades diferentes. Então, é preciso a gente ter disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Esse é um grande desafio, sem sombra de dúvidas. Agora, nós temos que levar em consideração alguns princípios também. Lembre-se que antes da gente ter que compreender alguém, Jesus já nos compreendeu, né? Jesus nos compreende. Se Jesus não nos compreendesse, aonde estaríamos agora? O que seria da gente se não fosse a compreensão de Jesus? Não é, irmão? Isso aqui é muito interessante. Uma vez ensinando a igreja, eu disse também aos irmãos. Eu disse, irmãos, tem pessoas que não são tolerantes com as outras. E isso é um perigo. É um perigo, irmão, não ser tolerante com os outros. Sabe por quê? Porque como eu não vou tolerar os outros se Jesus nos tolera? E lembre-se do seguinte, ó. Uma pessoa que tolera o outro, que compreende o outro, não é um herói. Porque vale a pena lembrar o seguinte também. Você imagina, nós compreendemos as pessoas, nós suportamos os defeitos das outras pessoas. Agora, também as outras pessoas suportam o nosso defeito. Não é? A gente não é perfeito, não. Nós também somos tão defeituosos quanto as pessoas que estão em nossa volta. Então, particularmente falando da nossa casa, se tem Jesus na nossa casa, não é, irmãos? Nós temos que desenvolver a compreensão. É lógico que temos que ter bom senso, mas a compreensão, tá certo? Ou seja, eliminar a falta de tolerância, não é? Eliminar a falta de paciência e algumas outras características em nome da hospitalidade oferecida por Jesus Cristo. Também, irmãos, ponderar quanto aos cuidados da vida. Então, desejando agradar a Jesus Cristo, e o único objetivo era agradar Jesus Cristo, Marta, ela trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Então, por esse motivo, ela acabou se distraindo com muitos serviços. Isso é comum com a gente, né? E esqueceu de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Isso é comum, irmãos. Às vezes nós somos muito ativos e esquecemos a nossa própria vida espiritual. É interessante. Uma vez eu tirei essa dúvida com o pastor. Pastor, mas a gente tem que trabalhar para Jesus. Quando eu era mais jovem, ele disse, sim, querido, mas a Bíblia diz assim, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Não é? E sua alma perecer. Então, nós devemos agradar a Jesus, sem sombra de dúvida. Mas nós também devemos cuidar da nossa parte espiritual. E pegando a família que nós estamos falando hoje, então foi isso o que o Senhor mostrou a Marta, quando ele disse a ela que ela andava distraída com muitos serviços. Então, Jesus não ensina aqui que os serviços são desnecessários, que a gente deve ficar descansado com as nossas responsabilidades ou com as responsabilidades da casa de Deus. Não. Ele está falando, não para quem está sobrecarregado, com muitas atividades. Ele está falando do extremo, como era o caso de Marta. Então, o nosso Jesus, ele ensina aqui que a vida não é só trabalho, irmãos. Porque conforme Mateus 4:4, fazendo menção ao que fora dito lá no livro do Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem. A vida também, irmãos, tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito. Ou seja, dos sentimentos e da relação com Deus. Né? A alma demonstra os sentimentos e emoções e o espírito, nosso
o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, deve ter uma vida social, ter uma vida social agitada, ser uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Você faz muito, mas em compensação você não sente nada. Então, em pouco tempo, não teremos mais fervor espiritual. Nós temos que também ter tempo para dobrar o joelho. O meu pastor presidente, o pastor presidente da minha igreja, da Assembleia de Deus de Joinville, ele costuma, ensinando aos obreiros, ele diz assim, ó, se algum dia você se sentir tão distante de Deus, que não está mais conseguindo pensar em Jesus, que não está mais conseguindo, como ele fala, não está mais sentindo a presença de Deus, não está mais sendo tolerante, tendo paciência com os irmãos. Aí ele diz, pare tudo e vá orar. E ore, e entre no seu quarto, feche a porta e ore. Vocês são obreiros, vocês são pastores, foram chamados para abençoar. Então você ore, até sentir a presença de Deus, e só se levante de lá quando você sentir a presença de Deus. E isso é interessante, né, irmãos? Porque nós, vou pegar o exemplo da gente, os pastores, nós somos muito ocupados, a gente corre para um lado, para o outro, liga para um, se preocupa com isso, com aquilo, e não é só com vidas, a gente se preocupa com a própria igreja. A igreja, não é, no sentido administrativo também. E tem hora que a gente precisa parar e verificar a nossa vida espiritual. Senão, como é que vamos alimentar o povo se a gente não está alimentado? Não é? Então, em se tratando da nossa família, deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, de uma maneira que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Lembre-se que na ordem de prioridade, em primeiro lugar, nós devemos estar bem com Deus, tá certo? O nosso relacionamento com Deus deve estar bom. Agora, analisando uma família, vamos pegar uma família amiga de Deus. Uma família amiga de Deus é uma família que tem prioridades que vão caracterizar ela como sendo uma família amiga de Deus. Não é? Eu só sou amigo de Deus se eu tiver algumas prioridades na minha vida. Por exemplo, uma família que é amiga de Deus, ela prioriza a presença de Jesus. Então, muitos tiveram a oportunidade de abrir a porta, não é, para receber pessoas ilustres, não é, como a Sunamita fez com o profeta Eliseu, não é, e outros que mesmo sem dar conta, por exemplo, hospedaram anjos, conforme Hebreus 13:2. No entanto, a família de Betânia, ela teve a sensibilidade e o privilégio de abrir as portas, irmãos, para abrigar a pessoa central de um lar, que é Cristo. Então você observa que uma família que tem amizade com Deus, ela prioriza, ela abre as portas para Jesus, que é o elemento principal de um lar, indiscutivelmente. Então nem sempre Jesus teve uma recepção dessa nas aldeias por onde ele passou, não é? O que fez com que perdesse dos benefícios, não é, de terem a presença do Senhor com eles. Então, feliz é a família que tem a presença de Deus consigo, tá certo? Ela pode desfrutar, usufruir da comunhão direta com o Criador, e ela experimenta diretamente o seu cuidado e a sua provisão dentro do lar. Que coisa bonita, né, irmãos? Que coisa bonita. Também, uma família que ela tem amizade com Jesus, ela prioriza servir a Jesus. Então, foi Marta quem convidou Jesus para ficar em sua casa, não é? Era um ilustre visitante, não era qualquer visitante. E, como ilustre visitante, ele precisava ser muito bem servido. Então, ela era uma mulher trabalhadora, preocupada, não é? Demonstrava uma personalidade mais direta e objetiva, e isso definia o direcionamento de sua vida, trabalhar e servir, tá certo? Então, uma família cujo propósito de seu coração é servir a Deus, ela desfrutará da sua amizade e da sua companhia, né, irmãos? Então, uma das crises que nós vivemos hoje.
são pessoas que querem ser servidas e pessoas que não querem servir. Nem querem servir umas às outras, ou muito menos Jesus. Então, vivemos, não é? Eu vou usar um termo comum, que eu nem gosto de usar, mas vivemos uma geração em que pessoas querem muito ser servidas, né? Elas querem uma fé utilitarista, agindo por conveniência. Mas Marta, no entanto, nos deixa um exemplo e nos ensina, não é? Que a posição que nós devemos tomar com a nossa família, ou seja, uma família que prioriza, tem por prioridade servir a Jesus. Josué, lá em Josué 24:15, ele retrata a importância dessa decisão, quando ele declarou: eu não sei o caminho que vocês vão seguir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então nós encontramos nas Escrituras, além de muitos outros motivos, como devemos servir a Jesus na nossa casa, com a nossa própria família. Então nós devemos servir Jesus com exclusividade, tá certo? Nós devemos servir Jesus com alegria. Você imagina servir Jesus, meu Deus, vou servir Jesus, tal. Você imagina que coisa terrível, né? Nós devemos servir Jesus com os nossos bens, e nós devemos servir Jesus também de todo o nosso coração. Né, irmãos? Que ensinamentos maravilhosos, que coisas maravilhosas nós estamos aprendendo hoje como conclusão desse trimestre. Então você vai ver o seguinte, ó. Uma família que recebe Jesus, né, uma família que abre a sua porta para Jesus, tem um relacionamento com Jesus, ela também prioriza os ensinamentos de Jesus. Então, além de abrir as portas para Jesus, os ouvidos dos integrantes de uma família também estavam abertos. Lucas 10:39 registra Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Maria demonstrou a atitude de quem deseja desfrutar de uma amizade mais estreita com Jesus. Em Lucas 6:47, Jesus, ele definiu um autêntico discípulo como sendo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e põe em prática, não é? Em contraste, em notório contraste com aqueles que o chamavam de Senhor, mas não faziam o que ele dizia. Então, em Lucas 8:21, Jesus, ele definiu seus verdadeiros irmãos espirituais como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E depois disse: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, não é? Então, existem muitas famílias que já não são sensíveis ao que o Senhor exige de cada um dos seus integrantes, não é? Famílias que preferem dar ouvido a filosofias mundanas, ensinos de supostos especialistas em famílias, né, que trazem mais distorções das escrituras do que a edificação do lar. Então aí nós temos a razão de muitas casas estarem em ruína moral e espiritual. Então, uma família que deseja experimentar a amizade de Jesus e vencer, digamos, as intempéries, não é, dessa vida, ela precisa dar ouvidos à palavra. E aqui eu quero destacar algumas coisas que a gente já conhece. Por exemplo, o culto doméstico, a leitura anual da Bíblia Sagrada, os momentos de oração em família, né, irmãos? Então tem coisas aqui a serem exploradas por nós, não é? Os ensinamentos, dar ouvidos à palavra dentro do lar. Eu conheci uma irmã que ela ainda está em vida, não é? Glória a Deus por isso. Que ela disse assim que na minha casa, eu falando para os irmãos na época, eu falando a quantidade de vezes que já tinha lido a Bíblia e tal, e meio que me orgulhando daquilo ali, e a irmã simplesmente disse a mim: eu já li o dobro que você leu. Falou a quantidade de vezes que era o dobro que eu tinha lido. E eu disse assim: irmã, pelo amor de Deus, é uma lição para mim, é um ensinamento sem igual. Mas como a senhora conseguiu ler a Bíblia tantas vezes? Ela disse: em cada canto da minha Bíblia da minha casa tem uma Bíblia. Na sala tem uma Bíblia, na cozinha tem uma Bíblia, no banheiro tem uma Bíblia,
na lavanderia tem uma Bíblia, nos quartos tem Bíblia, no corredor tem Bíblia. Aonde eu estou lendo a Bíblia. E as pessoas da minha casa, onde estão lendo a Bíblia também. Irmão, parece um exagero, não parece? Parece um exagero, parece uma coisa assim, desproporcional, desnecessária, mas é algo extremamente necessário. Uma família que tem amizade com Jesus, ela prioriza indiscutivelmente os ensinamentos de Jesus. É a prioridade dentro da sua casa. E além dos frutos, nós temos os benefícios, né? Além das características de uma família que usufrui uma amizade estreita com Jesus, nós temos os benefícios. Por exemplo, vamos lá, o benefício da comunhão. Não é? Como eu já falei, a família de Lázaro tinha comunhão, porque eles tinham as portas abertas para receber Jesus dentro de casa. E essa receptividade, ela proporcionava uma relação íntima de Jesus com essa família, que era a comunhão. Então, na casa de Lázaro, a presença do Senhor era comum nessa residência. Os membros eram alvo, em particular, do amor de Cristo. Como eu já disse, João 11:5, Jesus amava Marta, não é, sua irmã e a Lázaro. Está registrado na palavra de Deus. E a voz do Senhor era ouvida com facilidade nessa casa. Não é? Lucas 10:39 diz, Maria, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, a gente pode elencar, não é, de uma casa, quando ela abre as portas para Jesus, ela permite que os seus membros tenham uma relação profunda com Deus. E ali, logicamente, haverá liberdade para o Espírito do Senhor atuar. Então a voz de Deus será ouvida, não é? Como o texto sagrado destaca em Lucas 10:39, ouvia a palavra, não é? Marta ouvia a palavra. Então assim a família que deseja o benefício da comunhão com o Senhor, ela também precisa ter disposição para ouvir a palavra. Né, irmão? Impossível você ter uma comunhão íntima com Jesus e não dar ouvido à sua palavra. Também tem o benefício dos milagres. Um detalhe é que a ressurreição de Lázaro não foi o último milagre de Jesus antes da ressurreição, mas certamente foi o maior de todos. E o milagre, digamos, que mais chamou a atenção dos amigos e dos inimigos de Jesus, conforme a gente vê em João 11, do versículo 34 ao versículo 44. João, o evangelista João, ele escolheu esse milagre como o 7º da série registrada em seu livro, não é? Porque foi de fato um ponto alto do ministério de Jesus na terra, a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, não é? Mas Lázaro foi sepultado havia 4 dias. Então, um prodígio como esse, ele não poderia ser negado nem ignorado pelos líderes judeus. Ou seja, era para estar podre. Mas Jesus foi lá e ressuscitou. Então, nesse episódio, né, que a família de Lázaro foi vitimada pela doença, tristeza e morte. Não é? Então, isso significa que mesmo uma casa que serve ao Senhor pode vivenciar todas essas situações. Agora, a gente precisa ter em mente que Jesus tem o controle da situação. Então, a Bíblia nos assegura que Jesus cura enfermidades. Então, o milagre está presente, é um benefício da família que abre as portas da sua casa para Jesus Cristo. Também tem o benefício da gratidão, não é? Para encerrar aqui, o benefício da gratidão. Então, a gratidão a Jesus, irmãos, é uma das motivações para a tamanha devoção dessa família. Então, além da sua vida marcada pelos ensinos de Jesus, que frequentava a sua casa, mostrando comunhão com a família, era também grata pela ressurreição de seu irmão Lázaro. Então, a gratidão é uma virtude indiscutível que deve ser cultivada pelos autênticos servos de Deus diante da sua graça revelada. Irmãos, sejam sinceros, a gente não vê pessoas brincando com Jesus hoje em dia de várias maneiras? Uma das maneiras tradicionais, culturais,
diabólicas que as pessoas mais brincam com Jesus é com a questão da gratidão. Quem nunca viu aquela pessoa que no momento de sufoco bota uma Bíblia embaixo de braço e corre para a igreja, mas depois que recebe a bênção, dá as costas para Jesus e sai? Quem nunca viu essa cena? Quem nunca ouviu falar disso? Não é? Ou daqueles que usam o nome de Jesus para obter algum benefício e mais compromisso com Jesus não quer. Agora, isso é característica de alguém que não tem Jesus. Um lar que tem Jesus, ele é um lar grato a Deus. Então, Maria demonstrou seu amor antes da sua morte e antecipou-lo a ungí-lo, né, na sepultura. Em certo sentido, né, Eclesiastes 12, 1, 2 diz assim, Maria demonstrava sua gratidão a Jesus antes que fosse tarde demais, né, enquanto o Senhor ainda estava vivo. Do mesmo modo, nós devemos dedicar ao Criador em tempo oportuno, né, devido à brevidade da vida. Não é? Eclesiastes 12, 1, 2, nós podemos referenciar essa afirmação com bastante segurança. Não é? E para concluir, queridos, essa grande lição, com grandes ensinamentos a todos nós podemos falar, não é? Que a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com ele em todo o tempo de nossas vidas. Então, Jesus é um amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. Então, a família que cultiva a amizade com Jesus, ela vive na dimensão do amor. Ela procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus, ela tem o privilégio de desfrutar da sua presença real no cotidiano. Então, nós podemos concluir essa grande lição e esse grande trimestre com essa frase: não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Não é? Como dizem os mais novos, essa é uma frase para ser colocada nas redes sociais, no status. Eles dizem assim: não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Que lição, não é, irmãos? Que encerramento propício nós temos para esse trimestre. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma excelente aula. Né, irmãos? Procure mais argumentos, porém prepare a aula dentro do tempo proposto. E você que é aluno, anote suas dúvidas, suas colocações, participe da aula. Olha, um aluno que participa da aula, ele motiva o professor de uma maneira que vocês não fazem ideia. Então ajude seu professor a ser feliz, participe da aula, convide mais irmãos para estar com você na escola dominical, porque vai ser uma bênção. Queridos, a paz do Senhor. Se Jesus não voltar, eu retorno a próxima semana com a primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2023. Forte abraço e uma excelente aula a todos.